Bom, mais uma vez então agradecer a vossa presença e cobertura desta nossa jornada. Como já tiveram ocasião de nos acompanhar no centro de Mirandela, tivemos a oportunidade hoje de fazer um contacto direto com a população. Este nosso programa Sentir Portugal, neste caso no distrito de Bragança, integra visitas a locais específicos, como aquele em que estamos agora, instituições, mas também contacto com as pessoas. É isso que nós queremos, é falar com o povo, falar com todos aqueles que na rua nos podem transmitir aquilo que é o seu sentir, aquilo que são as suas necessidades e aquilo que esperam também que os decisores políticos possam fazer para melhorar a sua condição. Aqui neste caso em concreto, trata-se de uma situação que ilustra bem tudo quanto vimos dizendo no último ano a propósito da falta de investimento na agricultura e, sobretudo, da falta de concretização de pequenos investimentos, muito pequenos. Passa a expressão que é muito apropriada à água, são pequenas gotas de água do oceano do orçamento que não são executadas, neste caso concreto por incúria completa das autoridades públicas, por incapacidade de articulação entre as infraestruturas de Portugal, o Ministério da Agricultura até o município, ou seja, um desleixo que põe em causa a subsistência quer das atividades agrícolas, quer das atividades pecuárias. Eu venho alertando o país para a necessidade de termos uma política agrícola que seja efetiva, que acompanhe os agricultores, que acompanhe os grandes produtores e também os pequenos produtores e que concretize muitas pequenas obras que são muito mais importantes às vezes do que aquelas mais megalómanas que visam dar a Portugal grandes infraestruturas. Nós estamos a falar aqui de cerca de 500 mil euros de investimento, de dinheiro que ainda por cima era de comparticipação da União Europeia, que foi perdido porque estas entidades não se entenderam e porque não há liderança. Falta liderança ao setor da agricultura em Portugal. A Ministra da Agricultura, isto não é uma crítica pessoal, é política, não tem autoridade no setor, não é respeitada. E com isso, infelizmente, quem sofre são aqueles que no dia a dia vão investindo o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação para poder manter vivo aquilo que é essencial para o país, que é a ocupação do território. Sem pessoas, sem agricultura, sem ordenamento florestal, sem pecuária, o território fica abandonado e com isso torna-se mais perigoso, entre outras coisas, para a ocorrência de incêndios florestais que muitas vezes dão cabo do património e até de vidas humanas. Portanto, lanço daqui mais uma vez o repto ao Governo para que olhe para este Portugal profundo. Estas pessoas que aqui vivem têm exatamente os mesmos direitos, também as mesmas obrigações de todos os outros cidadãos, também pagam impostos e aproveito até para dizer, para além deste investimento, que a parte fiscal foi também dominante nas conversas hoje durante a parte da manhã. Efetivamente, Portugal tem hoje uma asfixia fiscal sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre as empresas, que tem repercussões. No caso do interior ainda são mais gravosas, porque não havendo uma discriminação positiva, é muito difícil haver aqui investimento. Havendo menos investimento, é muito difícil fixar jovens, fixar pessoas qualificadas, e não havendo fixação de jovens e de pessoas qualificadas, o território fica despovoado, envelhecido e sem futuro. Ainda sobre esta questão da agricultura, será que aqui a região ficará também prejudicada pelo facto de... Que a região poderá ficar prejudicada pelo facto de a Direção Regional de Agricultura e Pesca ser agora inserida nas CCDRs? É uma alteração que ainda não foi capaz de ser bem explicada e, sobretudo, ainda não foi capaz de se demonstrar que vai ser benéfica. Aquilo que nós precisamos é de uma política agrícola que dimane do Ministério da Agricultura e que depois tenha os seus executantes nas várias regiões, atendendo às particularidades de cada uma das regiões e dos seus territórios. E aquilo que eu vejo é muitas queixas, muito afastamento entre os decisores e a vida real, para já não falar na burocracia. Ainda agora estávamos a falar dos papéis que são necessários para aqueles que têm aqui uma situação precária de acesso ao regadio, terem de renovar isso todos os anos, porque estão à espera do investimento que ficou aqui por completar e que visava precisamente levar a água com um caudal superior e a outras zonas aqui envolventes. Portanto, francamente,
Há coisas que dependem de meios financeiros, há coisas que dependem de fatores extraordinários, mas há outras que só dependem de vontade política. É só ter vontade. É mesmo só ter vontade. Como é que é possível que 500 mil euros tenham voado de Mirandela para Bruxelas só porque duas entidades públicas não são capazes de conversar uma com a outra? Isto é realmente uma demonstração daquilo que é a incapacidade do Governo, da Administração Central, às vezes, cumprir a sua tarefa. Se a alteração da Direção Regional da Agricultura vai agravar isto, talvez, porque as explicações que foram dadas até agora, nenhuma delas foi capaz de dar mais confiança a quem está no território. Ouviu quando passava pela Rua da República em Mirandela que estava surpreendido com haver tantos comércios fechados. Ficou surpreendido com isso? Fiquei sinceramente um bocadinho, como é que eu ia dizer, tive um sentimento duplo e misto. Por um lado, devo confessar que me tocou profundamente a simpatia das pessoas, a receptividade, a forma como, até de forma carinhosa, nos dirigiram algumas palavras de incentivo, de alento, mas ao mesmo tempo ver um núcleo urbano, um centro urbano, pedonal, que eu conheci quando era mais novo, com grande pujança comercial, hoje ter a maior parte dos espaços abandonados, sem ocupação. Isso, efetivamente, para mim foi uma surpresa, porque eu sei que é difícil, não venho aqui fazer demagogia, sei que não é fácil hoje lutar contra a falta de investimento e a falta de pessoas que há nos territórios do interior, mas há aqui um grande potencial, e Mirandela então tem um potencial natural excepcional para poder ter boa agricultura, para poder ter bom comércio e serviços, sobretudo na zona citadina, e para poder ter também o aproveitamento turístico de toda esta região e depois ligando umas coisas às outras também investimentos industriais, porque há concelhos no interior e mesmo no distrito de Bragança, a começar pela capital do distrito, que têm sido capazes de captar, de atrair investimento industrial. Não é impossível em Portugal haver indústria no interior. Nós estamos suficientemente perto, quer do resto do país, quer da Europa, aqui. Passa aqui uma autoestrada que nos leva a qualquer ponto da Europa. Saibamos nós aproveitar aquilo que também foram investimentos públicos feitos nos últimos anos com incentivos, com políticas fiscais agressivas. Por isso, eu tenho mesmo que levar, mais uma vez, a reflexão para a questão dos impostos. Nós temos impostos em Portugal que têm de baixar já. O Governo tem hoje um excedente em termos de receita fiscal face àquilo que já era muito, que era o recorde que estava previsto no orçamento. Há condições para baixar os impostos à classe média. Há condições para que os jovens até aos 35 anos paguem 1/3 do IRS que pagam hoje. Há condições para que quem seja mais produtivo possa ter o retorno desse desempenho, desse mérito, não pagando impostos nem contribuições sobre os prémios de produtividade. Estes desafios eu lancei-os ao Governo. Eu bem sei que, entretanto, há outras questões na agenda política, mas eu quero aqui dizer ao país, aos portugueses e ao Dr. António Costa, não nos vamos descentrar da necessidade de baixar os impostos já. Portugal precisa de baixar os impostos já sobre o rendimento do trabalho. Para quê? Para que as pessoas tenham o rendimento disponível, para que os jovens se possam manter e não emigrar. E depois é preciso também olhar para a fiscalidade das empresas, para que elas se possam, seja na agricultura, seja no comércio, seja na indústria, para que elas se possam desenvolver. Um dos sítios onde, no caso, bebi uma água, o comerciante disse-me: estou atolado de impostos. Por mais receitas que entrem aqui, por mais clientes que eu tenha, eu chego ao fim do dia e a maior parte, a grande fatia do dinheiro que eu sou capaz de angariar é para pagar as contas que estão, algumas, enfim, em cima do prazo para as responsabilidades fiscais. O Governo já se mostrou disponível para baixar impostos. Fica satisfeito com essa resposta depois de, na semana passada, ter marcado a agenda com essa questão? Pelo contrário, o Governo disponível para baixar impostos está há 8 anos, porque há 8 anos que exerce a governação do país.
Só que uma coisa é a disponibilidade, uma coisa é a conversa, uma coisa são os PowerPoints que se apresentam, outra coisa é que Portugal bate recordes todos os anos. O recordista dos impostos em Portugal tem uma cara, é a de António Costa. O recordista dos impostos em Portugal tem uma sigla partidária, é o Partido Socialista. O recordista dos impostos é esta forma de termos cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo ou pouco acima do salário mínimo. Nivelar o país por baixo. Isto é o pecúlio dessa disponibilidade. Vamos aqui ser diretos. Há condições para baixar o IRS este ano, 2023. Não é estar à espera do Orçamento de Estado para vir fazer flores com o PowerPoint do Orçamento de Estado. É agora, já. Há um excedente este ano. O Dr. António Costa tem que responder à pergunta: baixa ou não baixa o IRS este ano? Há condições para poder acolher este ano, já, um IRS máximo de 15% dos jovens até aos 35 anos. O Dr. António Costa e o PS querem fazer isso já ou vão esperar pelo PowerPoint do Orçamento para mostrar uma flor, para tentar vender ao país, coisas que depois não executam durante o ano? Há condições para decidir que quem tem melhor desempenho, quem tem mais mérito, quem é capaz de fazer melhor, deve ter o retorno desse esforço de forma total. Aquilo que eu defendo é que as pessoas possam ter acréscimos de remuneração por terem bons desempenhos, que não paguem nem impostos nem contribuições, que sejam efetivamente incentivos à produtividade, que é outro dos grandes fatores que tem empurrado Portugal para a cauda da Europa. Só mais uma questão em relação, provavelmente ainda vamos falar sobre isso hoje, mas ontem voltámos a assistir a um braço de ferro entre o Presidente da República e o Governo por causa da questão da habitação. Acha que o país ganha com isto? Eu não estou minimamente preocupado em braços de ferro. Eu estou preocupado com os portugueses, com a vida dos portugueses. E estou preocupado porque o Dr. António Costa e o Partido Socialista são teimosos, são arrogantes, não ouvem todas as vozes que se têm manifestado e que têm demonstrado que aquilo que se está a fazer à habitação não vai produzir resultados. O Partido Socialista já governa há 8 anos. 8 anos é o período de 2 legislaturas. Já chega de andar a dar desculpas, sempre a alimentar a esperança de que para o ano é que vai ser. Não, nós já não precisamos mais dessas esperanças. Nós já precisamos mesmo é de mudar de governo. O PS diz que a sua proposta é começar do zero. Isso não é viável? A minha proposta foi dizer ao Partido Socialista que aproveite o capital que nós endossamos ao Parlamento com os nossos projetos e possa fazer tudo de novo no que diz respeito à estratégia da habitação. Sabe porquê? Porque a estratégia está errada. A estratégia vai produzir um resultado perverso. As casas vão aumentar o preço, vai haver menos casas no mercado. É esta a consequência da legislação do Partido Socialista. Mais vale travar do que teimar. Mais vale travar do que teimar. É isto que eu quero dizer ao Partido Socialista. E mais, e eu tive a humildade de me colocar ao lado do Governo para poder fazer isso. Olhe que não é qualquer líder da oposição que, tendo um pacote tão mau, com uma crítica tão feroz ao Presidente da República, em vez de se centrar apenas na crítica, se coloca à disposição do Governo para ajudar os portugueses. Eu não quero dizer mais nada sobre isto, porque eu confio no juízo que os portugueses fazem da postura de cada um. Obrigado.